meu nome é Matheus Costa Pereira, estamos aqui com mais um Falando de Processo 365. Hoje vou tratar das condições da ação. Bem, as condições da ação elas foram institucionalizadas entre nós com o Código de 73. Basicamente, o Código incorporou a teoria eclética desenvolvida pelo professor Enrico Túlio Liebmann. Para essa teoria, para que o magistrado pudesse analisar o mérito do processo, seria indispensável a demonstração das condições da ação, isto é, da legitimidade para a causa, do interesse processual e da possibilidade jurídica do pedido. Essa foi a formulação originária da teoria eclética e adotada entre nós pelo Código 73. Quais são os problemas dessa teoria? Os problemas, em rápida síntese, eles, entre nós, a crítica doutrinária da teoria eclética entre nós, ela remonta, sobretudo, à década de 50, a uma obra publicada pelo professor Calmon de Passos, e ao longo do tempo, essas teorias elas foram apenas ganhando mais força. Se a gente pudesse resumir aqui em poucas linhas as principais críticas, elas consistem basicamente na artificialidade da distinção das condições da ação para o mérito. Então, não haveria uma plataforma adequada para sustentar essa separação de que essa ideia, né, de que as condições da ação elas não se confundiriam ao mérito. Todo o exame das condições da ação, ou quase todo ele, descambaria numa análise do mérito propriamente dito. De toda sorte, essa teoria ela foi incorporada entre nós, e ao tempo do Código 73 havia basicamente um trinômio de questões, formado pelos pressupostos processuais, pelas condições da ação e pelo mérito. A cognição do magistrado ela basicamente tinha por objeto, né, essas três categorias. Eu repito, pressupostos, condições da ação e mérito, como se fosse um caminho a ser observado pelo juiz. O Código de 2015, contudo, o CPC em vigor, ele não mais se refere à carência de ação, como hipótese de extinção sem resolução do mérito. Ele não mais se refere a condições da ação. Esse termo não consta mais do texto normativo. Assim como ele não se refere, tampouco, à possibilidade jurídica do pedido, que a doutrina brasileira sempre preferiu tratar como impossibilidade jurídica do pedido. E não faz menção, não traz esses termos em seu texto, justamente refletindo as críticas do professor Calmon de Passos, mas não apenas dele. Então, se temos alguns, o professor Ovidio Baptista da Silva, o professor Adroaldo Furtado Fabrício, o professor Donaldo Armelin, dentre tantos outros autores que criticaram a teoria eclética. Vale dizer em outras palavras, à luz da codificação em vigor, é possível sustentar, é possível defender que prevaleceu entre nós a tese da proscrição das condições da ação enquanto categoria jurídica. De modo que aquilo que outrora era um trinômio de questões, hoje basicamente é um binômio de questões, formado pelos pressupostos processuais e pelo mérito. Enquanto categoria jurídica, não mais subsistem as condições da ação. Isso não significa que a legitimidade ou o exame da legitimidade deixou de existir. Isso tampouco significa que o exame do interesse processual deixou de existir. Agora, à luz da legislação em vigor, legitimidade, que para muitos seria uma questão de mérito, a partir de agora, deve ser acomodada como um pressuposto processual subjetivo. O interesse processual, que também alguns doutrinadores defendem que seria uma outrora condição da ação que se confunde ao mérito, passa também a ser um interesse processual, um pressuposto processual, objetivo. Já a impossibilidade jurídica do pedido, esta necessariamente se confunde ao mérito. E aí, repito, não há mais menção no Código em vigor a essa expressão. Em conclusão, portanto, nós acreditamos que, ao lado de tantos outros doutrinadores, que a teoria eclética, as condições da ação, elas foram abolidas, proscritas enquanto categoria jurídica,
do sistema jurídico processual. Não mais é necessário laborar com essa ideia de condições da ação. Doravante, ou se trata de pressuposto processual ou se trata de mérito. Qualquer extinção por impossibilidade jurídica do pedido necessariamente se confundiria a uma improcedência, devendo se enquadrar devendo ser aplicada nas hipóteses em que a legislação ela autoriza, como é o caso da improcedência à primeira vista, se for o caso, não sendo o caso no julgamento conforme o caso do processo. Espero que tenham aproveitado e até o próximo vídeo.